Eu vos saúdo com a paz do Senhor. É com imenso prazer que estamos aqui mais uma vez para nós adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero trazer uma mensagem rápida, se for possível, e se você puder ouvir até o final. Eu quero ler com você no capítulo de número 3 de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, para a nossa meditação nesta oportunidade, ok? Eu quero simplesmente ler o versículo de número 22 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto espera nele. Bom é o Senhor para o que se atém a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assentar-se-á solitário, ficar-se-á em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Versículo de número 29 para nós encerrarmos. Ponha a boca no pó, talvez assim haja esperança. Nós acreditamos que, conforme o livro de Jeremias, ou seja, de Lamentações de Jeremias, Jeremias, por sua vez, ele teve essa oportunidade de interceder pelo povo. Independente da circunstância que o povo viesse a estar, pela desobediência, pelo pecado que a cidade de Jerusalém tinha cometido, Jeremias mesmo assim se põe de joelho, jejuava pelo povo, clamava pelo povo, mesmo que Deus chegasse para Jeremias, como já aconteceu, de Jeremias estar orando, intercedendo pelo povo, e Deus repreendeu Jeremias dizendo que ainda se Moisés ressuscitasse tantos outros profetas para interceder por este povo, o Senhor não ouviria a sua oração. Mas nós observamos que no capítulo de número 1 deste livro de Jeremias, nós encontramos que Jerusalém ela foi literalmente humilhada, desprezada, rejeitada, porque antes Jerusalém era tão formosa que as nações vizinhas vinham de longe para se abrigar, para comprar mercadoria pela qual Jerusalém distribuía. Só que o adversário, ele não brinca de ser adversário. O nosso inimigo chamado diabo, ele não brinca de ser diabo. Então, quando, por conta da soberba que Jerusalém se deixou levar, diz a Bíblia que o próprio Deus se afastou de Jerusalém, ao ponto de quando, no capítulo de número 30, capítulo de número 23 de Mateus, quando Jesus entra e em Jerusalém o povo faz aquela festa, aquela euforia, mas Jesus vê a situação de Jerusalém e diz para Jerusalém, no capítulo de número 23 de Mateus, versículo de número 37, que diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu quis te agasalhar, te proteger, te guardar, como uma galinha guarda, protege os seus pintainhos debaixo das suas asas. E a Bíblia diz que o próprio Senhor continua dizendo: e tu não quiseste. Por quê? Quando se proferia palavras proféticas dentro de Jerusalém acerca de prosperidade, um povo abraçava, o povo aceitava. Mas quando se levantava um profeta para falar palavras que estavam dentro das revelações dadas por Deus a respeito do pecado de Jerusalém, a soberba, o orgulho que Jerusalém tinha deixado entrar em seu coração, a Bíblia vai dizer que no decorrer dessa situação, no capítulo de número 1,
Jerusalém é saqueada, Jerusalém é destruída, Jerusalém ela é abatida, ela é humilhada. E os próprios que diziam ser amigos de Jerusalém batiam palmas zombando de Jerusalém. Ao ponto de nós observarmos o capítulo de número 1, versículo 1, diz assim: como se acha solitária, aquela cidade, dante populosa, tornou-se como viúva. A quem foi grande entre as nações e princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Versículo de número 2. Continuamente chora, de noite as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem o console. Entre todos os seus amadores, todos os seus amigos, se houvera alevosamente com ela, tornaram-se os seus inimigos, ou seja, aqueles que diziam ser amigos da cidade de Jerusalém, tornou-se inimigo. Veja o versículo de número 3. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Abatida entre as nações, não se acha descanso. Todos os seus perseguidores surpreenderam nas suas angústias. Versículo 4. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas, e os seus sacerdotes suspiram, as suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Aí nós observamos que o versículo de número 7 em diante diz assim: lembra-te, Jerusalém, nos dias da tua aflição e das tuas rebeliões, de todas as suas muitas queridas coisas que tivera nos tempos dos tempos antigos, quando caía o teu povo na mão do adversário e ela não tinha quem o socorresse. Os adversários vieram e fizeram escárnio da sua queda. Bendito seja o nome de Jesus. E nós observamos um detalhe importante, é que o livro de Lamentações, algumas pessoas querem atribuir a outros escritores. Mas pelo fato de nós vermos a situação de Jerusalém, de Sião e de Judá, nós observamos que foi o próprio Jeremias que escrevera este livro. E nós observamos que alguns assuntos que nós escrevemos aqui, o livro de Lamentações foi atribuído ao profeta Jeremias desde os tempos antigos. Reflete a profunda tristeza de uma série de cantos fúnebres ao ver Jerusalém castigada por Deus pelas mãos dos babilônios. Jeremias dedicou a sua vida ao trabalho de avisar os judeus do julgamento iminente em consequência do séculos de rebeldia contra Deus, mas não sentiu nenhum prazer no cumprimento de suas profecias. Ele sofreu com o povo, chorando pela dor de uma nação que se tornou indefesa diante do castigo severo. E observe, isto é profético. O que está ocorrendo no Brasil, no mundo afora, é uma promessa, ou seja, é uma profecia dada por Deus. Eu achei muito bonito quando o professor Givanildo, quando no canal 14, ele transmitiu e está transmitindo muito bem, eu tiro o chapéu para ele, né? Com respeito às profecias ditas no capítulo número 24, o Evangelho conforme escreveu Mateus. É bem provável que quando nós observamos os versículos 1 e 2, nós vemos que o próprio discípulo de Jesus chama Jesus para mostrar a boniteza, a grandeza das portas do templo de Jerusalém. Aí o próprio Jesus diz assim: Jerusalém, ou seja, você não vê tudo isso?
Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí daí por diante Jesus começa o seu sermão profético. E observe que alguns fatos ajudarão na leitura, ou seja, alguns fatos que ocorreram dentro deste livro histórico. Devemos lembrar que a queda de Jerusalém aconteceu, claro e evidente, por etapas. Em 605 a.C., o primeiro grupo de cativos foi levado para a Babilônia. Ou seja, em 597 a.C., a segunda leva foi tirada da sua terra e levada para a Babilônia por final de em 586 a.C. A cidade, incluindo o templo de Salomão, foi destruída. Os sobreviventes, com exceção de Jeremias e alguns pobres, foram levados ao cativeiro. E algumas observações sobre o vocábulo do livro podem esclarecer o sentido. Sião se refere ao monte principal de Jerusalém e se torna sinônimo de Jerusalém. A filha de Sião é expressão que aparece 8 vezes nestes 5 capítulos. Identifica o povo de Judá ou Israel. E observe muito bem que na introdução deste livro de Lamentações, nós vamos ver que no livro, na linguagem hebraica ou em outros idiomas, facilmente se perde uma das características interessantes. Os primeiros outros capítulos, conforme contém 22 versículos. O interessante, e os primeiros 4 capítulos contém também 22 versículos, ou 22 estrofes, cada um dos capítulos de número 1, 2 e o capítulo de número 4. Corresponde aos 22 versículos de cada capítulo. No capítulo de número 3 são 22 estrofes, ou são 22 estrofes dos 3 versículos. Cada um dando um total de 66 versículos. Estes outros 4 capítulos são poemas acrônicos, onde cada estrofe inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Em nossa Bíblia, por consequência, o capítulo de número 5 também contém 22 versículos, mas estes últimos capítulos não seguem o formato acrônico, ok? Pois bem, e nós observamos um detalhe, que quando nós lemos como leitura oficial, quando fala a respeito de as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, né? Porque a sua misericórdia, ela não tem fim. Novas são cada manhã a tua fidelidade. Ou seja, algumas pessoas, por interpretarem o texto, vêm a dizer que a palavra de Deus, ela se renova. Não. A palavra de Deus, ela não se renova, até porque ela não fica velha, ok? Porque a Bíblia diz, de geração a geração, ela é a mesma palavra. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Se o próprio Deus é a palavra, ele não fica velho. Por quê? Nós observamos que em Malaquias, capítulo de número 3, versículo 6, vai dizer o seguinte: eu, o Senhor, não mudo. Na proporção que ele diz, eu, o Senhor, não mudo, ele está dizendo que ele faz mudança na minha vida e na sua vida. Tá certo? Continuando o texto. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, espera nele. O segredo de tudo isso é nós esperarmos no Senhor. Forte abraço, que Deus abençoe.